Paz esteja convosco. Vamos fazer hoje o encontro 5 da catequese. O tema é Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensina. Esse encontro aconteceu na comunidade no dia 4 de abril. Lembrando, qual o tema do encontro anterior? Vocês responderam, foi: posso cultivar a minha fé de várias maneiras. Qual a grande festa a ser celebrada, no caso, no dia 5 de abril, a Páscoa do Senhor Jesus? E como que a gente a celebra? Lembrando que a Páscoa não é simplesmente um dia para se comer chocolate. É um tempo da gente lembrar da ressurreição de Jesus e tudo que ele fez por nós. Começando o encontro, fala de uma vara. O que a gente pode fazer com uma vara? Vocês deram várias sugestões, menos pescar. Mas uma vara pode ser utilizada para várias finalidades. Aí vem a pergunta: é fácil quebrar uma vara? E na sequência tem outra pergunta: e um feixe de varas? É fácil de ser quebrado? Mesma coisa a oração da gente, né? Cada vez que você faz a sua oração, você vai juntando mais uma, e mais uma, e mais uma, e vai fortalecendo a tua base contra o mal, contra o inimigo. Então não é fácil quebrar um feixe de vara, não é fácil para o inimigo quebrar um cristão que faz oração. Nosso encontro começa meditando o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 6, versículo 46. Segundo Lucas, capítulo 6, versículo 12. Ainda Lucas, capítulo 11, versículo 9. Então começa com aquela história. Um dia os discípulos pediram para Jesus: Mestre, ensina-nos a rezar. Vamos conferir o que diz em Lucas, capítulo 11, versículo 1 até o 4. Quando a gente reza o Pai Nosso, a gente assume que Deus é nosso Pai. Sendo assim, a gente também assume que somos todos filhos de Deus. A gente assume que a gente quer continuar a missão da igreja cristã primitiva. E o interessante é que os cristãos estavam dispostos, inclusive, a dar a própria vida, né? Muitos eram entregues aos leões, eram crucificados, mortos por causa de Jesus Cristo. Entregavam a própria vida. Então, quando a gente reza ao Pai Nosso, a gente diz que a gente está disposto a continuar a missão da igreja. Quando a gente reza o Pai Nosso, a gente assume que a gente é irmão perante Deus. Vamos ver o que diz em Atos, capítulo 4, versículo 32. A figurinha aí é da Madre Teresa, como eu disse para vocês. Ela podia estar almoçando, mas não, ela preferiu tratar de Jesus Cristo na pessoa do irmão necessitado. Aqui a irmã Dulce, cuidando dos doentinhos dela aqui. Podia estar vivendo a vida dela tranquilamente, mas preferiu gastar a vida dela por causa de Jesus. Aqui, cuidando das criancinhas dela. E mais uma fotografia. Então os pedidos começam lá em Lucas capítulo 11, versículo 1. Meditem, chama pai, mãe, irmão, para meditar com você e partilhar. Os pedidos. Em resposta ao pedido de ensina-nos a rezar, o Senhor Jesus confia à sua igreja a oração fundamental do cristão, que é a oração do Pai Nosso. Nenhuma outra oração é tão fundamental quanto essa. Em São Lucas, no Evangelho escrito por São Lucas, existem 5 pedidos do Pai Nosso. A gente pode meditar esses 5 pedidos no capítulo 11 do Evangelho segundo Lucas, os versículos 2, 3 e 4. Quando a gente olha o que São Mateus diz a esse respeito, São Mateus apresenta 7 pedidos na oração do Senhor. Está no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 6, versículos 9 até o 13. Depois que ele ensina a rezar, o Senhor Jesus conclui
não é simplesmente rezar assim e pronto. Ele dá para nós o ensinamento que está no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 24. Então, toda a lei, todos os escritos do Antigo Testamento, as profecias, tudo que os profetas viveram e testemunharam de Deus são realizados em Cristo Jesus. Então, tudo aquilo que é falado no Antigo Testamento vai desembocar em Jesus Cristo. Por isso, Lucas, no Evangelho, no capítulo 24, versículo 44, mostra para nós o que é falado a esse respeito. Por isso a gente não deve repetir maquinalmente, ou seja, falar, rezar e não prestar atenção no que está rezando. Preciso fazer uma oração consciente. A gente vai ver no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículo 7, um exemplo de oração maquinada. Primeiro, o livro dos Reis, capítulo 18, 26 até o 29. Esses versículos falam dos profetas de Baal, mas é preciso que a gente leia e entenda o que é rezar uma oração que não rende fruto. Que o Senhor vai voltar, o leão da tribo de Judá, ele está pronto para atender as nossas orações. Temos que orar consciente para ele. Jesus não dá só palavras para a gente. No Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 63, a gente vê que ele nos dá palavras de vida. Ele prova o teor daquilo que diz. São Paulo nos conta isso na sua carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 6. E o Pai, por sua vez, não deixa a gente sem resposta. Isso São Paulo fala para nós na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 27. A oração do Pai Nosso, ela está presente na liturgia de todos os sacramentos de iniciação, né? Quais são? O batismo, pelo qual a gente se torna filho de Deus, membro da igreja e herdeiro do céu. A primeira comunhão, quando a gente começa a participar, comungar o corpo de Cristo. A confirmação do nosso santo batismo, na qual nós assumimos que somos adultos, queremos dar testemunho da fé. Por quê? Porque de tudo isso, a gente vai ver na primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 23. A gente tem uma ousadia de chamar Deus de Pai, porque se for analisar, somente Jesus é Filho de Deus. E em Jesus a gente se torna filho do Filho. Lembra aquilo que eu comentei com vocês, o exemplo do enxerto? Pega um galho de laranjeira, põe num pé de lima e faz o enxertinho. O que vai dar fruto não é mais laranja, também não é lima. Assim, a seiva do pé de lima passa para o fruto da laranja-lima. A nossa seiva é o Espírito Santo, que a gente foi enxertado em Jesus e se torna filho de Deus no Filho. Deus nos fala no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 5. Somente Jesus é digno de entrar na presença de Deus, porque ele é filho de Deus consubstancial ao Pai. Ou seja, ele é feito da mesma essência que o Pai do Espírito Santo. O exemplo, o desenho de Moisés tirando as sandálias para entrar no solo sagrado onde estava a sarça ardente. Deus nos fala pelo seu Filho. E a gente vai ver isso na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3. E Jesus nos apresenta ao Pai. Por isso é muito importante a gente meditar essas palavras. Em Hebreus, capítulo 2, versículo 13, diz mais a esse respeito. A força do Espírito Santo faz com que a gente se aproxime do Pai na certeza de que a gente é amado por Ele. Isso vocês vão poder conferir na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 6, capítulo 4, versículo 16, capítulo 10, versículo 19. Também na primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 28, capítulo 3, versículo 21,
capítulo 5, versículo 14. Tomem cuidado, porque o Evangelho de João aparece só João, capítulo, não é um João, tá? 1 João, 2 João é a primeira e segunda carta de São João. Aí a gente pode chamar a Deus de Pai porque Jesus nos dá a conhecer o Pai. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 11, versículo 27. E mesmo capítulo 11, versículo 25. Só com o coração purificado a gente pode chamar a Deus de Pai. Invocar é chamar. Isso a gente vai ver no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 1, versículo 1, e também no versículo 11 do capítulo 1. A gente só pode chamar a Deus de Pai se a gente acreditar. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 11. Quando a gente reza ao Pai, estamos em comunhão com Ele, seu Filho, Jesus Cristo, por meio da oração do Espírito Santo. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 3. E a gente vê aqui a figurinha da Trindade. O Pai envia seu Filho, e do amor dos dois, o Espírito Santo vem em nosso favor. Então, neste encontro de catequese vocês devem fazer a síntese do que vocês entenderam, levar no caderno, porque serve como avaliação. Nosso encontro de catequese vai ser às 6:30 da tarde, não vai ser esse sábado agora, não vai ser às 10 da manhã. 6:30 da tarde, no dia 11. Encontro vocês lá.